galera, beleza? Black Nerd aqui para mais um vídeo, meus amigos. E dessa vez vamos trazer aí com muita saudade os nossos times. Você já sabe, né? Tiro curto! Então, galera, vamos trazer os nossos times tiro curto para essa rodada de número 21. E como costuma ser, a gente sempre traz duas opções de time tiro curto, uma um pouco mais caro, outra um pouquinho mais barato. Na última rodada a gente foi relativamente bem, fizemos aí 90 e poucos pontos, né? O outro não foi tão bem, foi difícil de acertar SGs aí nessa última rodada, né? Mas vamos em busca aí dessa rodada 21, a gente acertar alguns SGs aí, quem sabe montar um time também muito forte do meio pra frente. Mas antes, dá uma olhadinha nesse recado. Então agora é hora de você se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda demais, clicar no sininho para receber todas as notificações quando a gente soltar o vídeo novo e tornar-se membro do nosso canal. Você se tornando membro, você pode me chamar no privado, que eu vou te colocar no nosso grupo exclusivo de notícias de última hora, dicas top 5 de cada posição, lives exclusivas apenas para os membros. Então não deixa para depois, torne-se membro Black. Eu já quero agradecer a todos os membros do nosso canal e bora voltar pro vídeo. Então é isso, galera, recado dado, seja membro do nosso canal e, claro, também siga a gente aí nas redes sociais. Eu também tô pensando aqui em trazer mais conteúdos aqui lá pra plataforma do Instagram, então conto com você de seguir a gente lá, Black Nerd FC, beleza? E, claro, vai no primeiro comentário fixado, clica no link que vai te levar direto pro nosso grupo exclusivo de ligas, tá? Lá no Rodada 10 a gente tem uma página só pra gente, das nossas ligas, então a gente tem liga de 1, 2, 5, então vai lá, clica nesse primeiro comentário fixado aí nesse link, você vai cair na nossa página, faz o cadastro, coloca o seu time lá e mostra que você é o brabo do tiro curto, e lá as premiações, ó, tão lindas. Então vamos lá, galera, vamos falar dessa rodada de número 21, time tiro curto, uma escalação monstra para aquela mitada absurda. Então vamos lá, galera, vamos começar já a analisar os jogos, mas antes eu quero te convidar para se tornar membro do nosso canal. Por quê? Porque eu solto esses times tiro curto lá no nosso grupo exclusivo de membros, sem contar que a gente tem live exclusiva, dicas exclusivas, um time exclusivo, 2 times exclusivos, mais um time também de valorização que tá indo muito bem, valorizou quase 10 cartoletas. O nosso time também exclusivo fez mais de 100 pontos aí nessa última rodada, estamos indo muito bem. E outra, você também vai ter direito a ter a nossa IA, tá? A gente tá com uma IA bem bacana aí, com segmento de scouts, jogos da rodada, top 7 pra rodada, escalação sugerida que a gente está trazendo também, então muito bacana. A gente vai liberar para você essa fase de testes aí da nossa Black IA, então torne-se membro, o botãozinho seja membro já está aí embaixo, beleza? Então vamos lá, galera, começando aqui por Mirassol enfrentando a equipe do Remo. Cara, aqui eu vejo um jogo que eu acho que vai ser de gols, tá? Mas ainda assim vejo o Mirassol como mais favorito pra essa rodada. Ficaria de olho, claro, na zaga, dá pra fechar pelo menos umas 2 ou 3 zaguinhas aqui do Mirassol, mas também não abriria a mão de colocar pelo menos umas 2 zaguinhas aqui pra o Remo, tá? Lembrando que tiro curto, o pessoal costuma ter mais de 10, 15 times, então toda vez eu vou estar falando aqui pra você escalar 2, 3 de cada um assim, colocando que, assim, você tem pelo menos aí uns 15, 20, 30 times aí pra poder escalar, tá bom? Então, eu acho que vale a pena, assim, escalar umas 3 zaguinhas aqui do Mirassol, fazer um revezamento aqui no ataque, né? Claro, o Alisson tem sido o grande destaque aqui da equipe do Mirassol, mas o Edson Carioca é um cara muito bom também, de vez em quando dá umas mitadas, tá? Pelo lado aqui do Remo, é claro, sempre o Aleph Manga e o Jajá. De repente, um Iago Pikachu de luxo pode ser interessante porque ele é o cobrador de pênalti. E também tem o Vitor Bueno, que é um bom meio campista, mas assim, sempre você colocando uma pecinha ou outra aqui para você preencher o restante das posições com ótimos jogadores aí de outros jogos que podem imitar muito, beleza? Então, vejo sim o Mirassol levemente favorito, mas não descartaria de colocar umas 2 defesinhas aqui do Remo, porque esse jogo pode ser até um 0 a 0, tá? Internacional enfrentando o Flamengo, cara. Aqui eu vejo o Flamengo como favorito, mas o Inter pode, de repente, aí num jogo desse aqui, desencantar e fazer uma grande partida, né, cara? A gente viu aí o Atlético Mineiro fazendo um bom jogo contra o time do Palmeiras fora de casa. Nós vimos também o Flamengo tendo muita dificuldade na última rodada, então não é nenhum absurdo, tá? Principalmente para quem joga tiro curto, vale a pena você sempre cercar o máximo de defesas possíveis, tá? Então dá sim para colocar. E outra, cara, de repente colocar um capitão no Bernabé pode ser interessante. Já que você vai montar vários times, coloca um time desse aqui com o Bernabé de capitão, que se de repente ele segurar o SG, fizer um gol, dar uma assistência, ou fizer um gol aí, ele vai imitar muito. Então é um tipo de jogador que é lateral, tem o bônus dos 5 pontos aí do SG e joga no ataque, vale sempre a pena colocar ele como capitão em um dos seus times tiro curto, beleza? Pelo lado do Flamengo é aquilo, cara, não tem muito mistério, é Pedro, acho que a dobra com Samuel Lino vale muito a pena e ficaria de olho, cara, de colocar até mesmo em dúvida o Arrascaeta ou Arrascamito, tá? Porque se ele entrar em campo, ele tá pegando uma equipe aqui que vem de, se eu não me engano, 5 derrotas seguidas ou 4 derrotas seguidas, o time do Internacional. Então vejo um bom potencial para a equipe rubro-negra. Ficaria de olho aqui em outros nomes também, como o Bruno Henrique, pode de repente para um reserva de luxo, e o Emerson Royal, que tem feito grandes jogos e foi muito bem na última rodada, beleza? Mas eu acho que basicamente é isso aí. Claro, Pedro é o grande nome do time do Flamengo, tá bom? Pelo lado aqui do Inter, além de eu ter falado aqui do Bernabé, dessa questão de repente colocar ele como capitão, o Alejandro e o Carboneiro são nomes que eu gosto também para rodada. De repente até um Vitinho ali como
como luxo para poder surpreender, de repente, uma mitada dele aí pode dar certo, tá bom? Passando agora, galera, para Fluminense e Bahia. Cara, eu acho que tem uma grande possibilidade do Fluminense segurar esse SG, tá? Inclusive, eu vou mostrar para vocês a nossa IA, o que ela tá falando dos SGs aqui, galera. A gente coloca aqui no setor de jogos e a gente tem aqui, claro, probabilidade do resultado, né? Palmeiras e Flamengo são os grandes favoritos a vencerem suas partidas, né? Mas para SG, tá à frente aqui o Palmeiras e também está à frente o Fluminense, tá? Então, veja aqui dois bons SGs aqui para essa rodada, tá? Inclusive, o SG do Flamengo, ele tá aqui embaixo aqui, com pouca chance aqui, mas pode acontecer sim, tá bom? Então, eu ficaria de olho aqui, galera, no SG do Fluminense. Tem um potencial, mas vai pegar uma equipe que cede pouquíssimo SG, tá? O que pode acontecer, se o Fluminense segurar esse G, ele imitar muito na rodada. Então eu aconselho sim fechar pelo menos umas 4 ou 5 defesas do Fluminense. Cuidado com o Arana e o René ali, né, que estão em dúvida. Eu acho que vale a pena também aqui ficar de olho no Savarino e no Hulk. Mas o Canóbio, cara, é um cara excelente para reserva de luxo. Fica de olho nele que ele de vez em quando dá umas mitadinhas, tá? Então é um nome muito bom pra rodada. O Hulk também é excelente pra capitão. Na última rodada cobrou pênalti. Se ele der uma assistência e fizer um golzinho de pênalti, já mita na rodada. Sem contar que eles têm uma média básicazinha aí de faltas e ele pode aí pontuar acima dos 10, 12, 15 pontos, beleza? Fica de olho nele. Mas essa dupla de meio campo do Fluminense é muito boa, tá? Savarino e Lúcio Costa, apesar do Lúcio Costa estar envolvido ali com algumas polêmicas aí de resultado, ainda vejo com um bom potencial. E caso você queira fazer uma aposta bem diferente, o Hércules, cara, é um meia que chega muito no ataque e chuta muito de fora da área. Numa dessa ele arrisca e acerta um golaço, você já vai pegar um diferencial que pouca gente vai ter, principalmente nessa rodada que tem poucos jogos. Qualquer diferencial que você fizer aí no meio de campo, numa defesa, num jogo que o pessoal não tá vendo, pode ser interessante. Então, já que eu indiquei você montar 5 zagas do time do Fluminense, quem sabe você colocar um Savarino com Hércules é uma boa, Lúcio Acosta com Hércules também pode ser interessante, tá bom? Então, vejo sim grandes possibilidades aqui. Pelo lado do Bahia, o Ademir, cara, é o cara que tem jogado melhor fora de casa, então fica de olho nele, caso você queira fazer uma aposta, de repente pode ser um bom capitão pra rodada. O William José cobra os pênaltis, é outro nome interessante. O Eric Pulga, ali pra puxar os contra-ataques, é um nome interessantíssimo também, então vale a pena. Mas aqui eu fecharia pelo menos umas 3 defesas. Outra coisa interessante é o Luciano Juba, que ele é o cara que cobra pênalti, tá? Da equipe do Bahia, e é o cara que chega muito no ataque. Então é também uma aposta válida, apesar dele não jogar no ataque como o Bernabé, mas é uma aposta válida para de repente diferenciar com uma braçadeira de capitão nele aí. Pelo menos um timezinho ali, coloca a braçadeira de capitão no Luciano Juba, pode ser o diferencial. Caso segure esse G e faça um golzinho, ele pode ser o diferencial do seu time para ganhar sua liga, beleza? Outro jogo interessante, galera, Vitória enfrentando o Palmeiras. Por mais que eu acho o Palmeiras muito favorito, tá? O Vitória é um time muito perigoso e tá fazendo um campeonato brasileiro razoável. Então eu gosto muito do René e eu gosto muito do Eric. Esses dois nomes aqui se destacam. Agora, você quer um no meio campo que pouca gente tá olhando que pode dar certo? É o Baralhas. No último jogo ele fez 5 pontos fora de casa e ele chuta muito de fora da área. Principalmente se o Vitória ele tiver precisando da vitória, tiver um 0-0, ele vai arriscar vários chutes. Então vale a pena sim o Baralhas colocar aí no meio de campo. Gosto muito dele, tá? E eu acho que é basicamente isso aqui, tá? Lucas Arcanjo, fechando aqui umas 4 defesas do Vitória, 3, 4 defesas, eu acho que já tá de bom tamanho. Por quê? Porque eu fecharia mais defesas do Palmeiras, tá? Mais 5 pelo menos, porque o Palmeiras tem uma grande variação, principalmente do seu ataque, beleza? A gente pode ter a volta do Flaco Lopes, que não tá machucado nem nada, tá inteiraço, só descansou da Copa, então deve jogar bastante minutagem, bastante tempo, né? O Paulinho também é outro nome muito interessante, eu acho que o Flaco Lopes deve jogar a partida inteira, e o Paulinho e o Vitor Roque devem revezar ali, então eu acho interessante você colocar um no banco e o outro como titular. O Flaco Lopes é um atacante caro, 14 cartoletas ele custa, então dá pra você colocar o Paulinho ali na reserva de luxo, ou de repente revezar ali, né? Colocar o Vitor Roque e o Paulinho, então vale a pena sim, tá? Mas assim, acho que o Flaco Lopes deve ser o titular nessa rodada. John Wallace eu acho que é um cara que tem que ter, Maurício dá pra fazer aquele revezamento que eu falei com o Hércules, que de vez em quando ele dá uma mitadinha, e eu acho que é basicamente isso aqui pra essa rodada, tá? Fica de olho aí, Palmeiras tem chance de SG sim pra essa, beleza? Agora Corinthians e Atlético Paranaense, esse aqui pra mim é o jogo mais equilibrado da rodada, tá, galera? Então eu fecharia assim 5 defesas de cada lado. Por quê? Porque os dois times são muito bons e têm feito bons jogos, tá? O Corinthians vem de uma sequência boa, o Atlético Paranaense também, o Atlético Paranaense é o vice, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, né? Então tem feito um grande campeonato, Viveiros é o grande nome pra rodada e o Leozinho, cara, já vem de 2 mitadas seguidas, tá? Então fica de olho nele, um grande reserva de luxo, acho que tem um grande potencial pra esse garoto, tá? Outro nome interessante que também pode servir como Bernabé é o Claudinho. Você pode reparar que a equipe aqui do Atlético Paranaense, ele tá jogando com 2 laterais esquerdos, tanto o Claudinho quanto o Esquivel. O Claudinho tá jogando mais ofensivo, mais no ataque. Então, acho que é um nome interessante. Inclusive, o Atlético Paranaense tá com 3 laterais, Claudinho, Esquivel e Gilberto. Então, vale a pena, assim, colocar o Claudinho, dar uma abraçadeira de capitão pra ele nesses times aí que você deve montar, dessas 5 zagas que você deve montar, que de repente pode ser um diferencial também pra essa rodada, beleza? Hoje em dia a gente tem muitos laterais que jogam de ponta, né? Ó, o Bernabé e o Claudinho tá fazendo essa função, então vale muito a pena pra rodada. Corinthians, cara,
Gosto muito de alguns nomes aqui, principalmente do Yuri Alberto, mas olho no Caio César, cara, tá jogando muito, entregando muita média básica. No último jogo, sem gol nem nada, ele fez aí 8 pontos, na outra partida também fez gol, arrebentou, então gosto muito do garoto, sofre falta, chuta de fora da área, arma a jogada, gosto dele, cara, vale a pena sim, e de repente, por um diferencial de capitão, de repente ele pode funcionar. Olho no Caio César, pra reserva de luxo é excelente também, porque ele é relativamente barato, então fica de olho nesse garoto. Garro e Bidon, dá pra você fazer aqui um revezamento, colocar em um time o Bidon, no outro o Rodrigo Garro. Mas eu acho que quando o Garro joga, o Breno Bidon fica um pouquinho mais recuado. Então eu gosto mais do Rodrigo Garro, tá beleza? Então é isso, galera. Vamos agora passar aqui para Curitiba e Cruzeiro, que é o último jogo da rodada. Eu acho que o Cruzeiro é levemente favorito, mas assim, o Curitiba é um time chatinho, tá? De vez em quando ele consegue beliscar um bom resultado, então vale a pena sim fechar umas 3, 4 zagas do Curitiba, mas claro, eu foco muito mais no Cruzeiro, tá fazendo um bom campeonato, Matheus Pereira volta, então aumenta muito a chance aí do ataque marcar, então gosto dos dois, Caio Jorge e Matheus Pereira são nomes excelentes pra rodada. Eu faria esse esquema aqui, 4 times de cada, 5 times de cada aqui, eu acho que vale a pena sim pra essa rodada você fazer aí, fechar essas defesas, beleza? Não tem assim um destaque muito diferencial, o Wanderson é um cara que ainda não engrenou, depois que o Christian saiu, o Wanderson não conseguiu cumprir essa função ali, então não sei se vale tanto a pena para, de repente, diversificar nele no capitão. Eu focaria realmente aqui nos dois grandes nomes do Cruzeiro, que são Caio Jorge e Matheus Pereira, beleza? Então é isso aí, rapaziada, análise dos dois jogos, de todos os jogos aqui para essa rodada. Vamos montar então agora 2 times muito fortes aqui em busca de uma mitada e quem sabe faturar nessa rodada 21 do Cartola FC. Então tá aí, galera, o que eu vou fazer aqui pra escalar o nosso time? Cara, eu vou usar nesse nosso time aqui tiro curto número 1, tá? Vou seguir aqui o que a IA tá trazendo pra gente, os SGs aqui melhores, tá bom? Então vamos lá. Inclusive até de gols aqui ela colocou chance de marcar mais de um gol, o jogo do Palmeiras e o jogo do Fluminense também. Então vamos seguir aqui esse padrão aqui, vamos ver se vai dar certo. A nossa IA, como eu falei, está em fase de testes, então se você quiser ter essa IA pra poder ver tudo isso aqui, galera, olha quanta coisa bacana tem na nossa IA, olha só. Tem as rodadas, tá? Todos os jogos, os últimos jogos dos times, tá bom? Tem um raio-x completo da rodada, o melhor jogo para escalar, Inter e Flamengo, melhor chance de SG, Palmeiras e Vitória, melhor goleada, chance de goleada Palmeiras também, jogo ousado para rodada, ó, Corinthians e Atlético Paranaense, olha que legal, os jogos também, tá, os resultados que eu acabei de mostrar, scouts, ó, segmento aqui de cada posição, olha que bacana, top 7 sugerido pra gente, olha aqui, ó, Palmeiras aqui liderando, ó, o Igor Formiga, inclusive ele tava como opção que a IA colocou na rodada passada e eu não acreditei, o cara mitou mesmo na rodada, né, então deu muito certo, capitão também, ó, opções para capitão Pedro, Viveiro, Samuel Lino, olha só, Andreas Pereira, Canóbio, cara, olha só quantos capitães aqui, tem reserva de luxo também, ó, Viveiro, Samuel Lino, bacana demais, mais escalados, né, os mais escalados da rodada, e claro, a nossa escalação sugerida aqui também tá bem forte, olha só, bem legal, bem bacana, não tá confiante muito no Corinthians, ó, vamos ver se vai dar certo, beleza? Então, você se tornando membro, você consegue pegar e, além de nossas dicas exclusivas no nosso grupo exclusivo de membro, você também vai ter direito a utilizar totalmente na faixa a nossa Black IA com todas essas ferramentas, beleza? Então torne-se membro, me chama no privado aí no WhatsApp para você ter tudo isso aí que a gente tá oferecendo aqui pra vocês, beleza? Então vamos lá, rapaziada, começando aqui pelo gol não, né? As defesas que eu falei pra vocês que são melhores eu já indiquei, mas só recapitulando aqui, eu gosto muito do Fluminense, gosto muito do Palmeiras, Flamengo também tem um bom potencial, Cruzeiro, né, também é um time que tem chance aqui de SG, e caso você, o Corinthians, e caso você queira ser um pouquinho mais ousado, de repente aqui o Atlético Paranaense pode ser um SG que pouca gente vai estar buscando, mas que se vier deve vir muito forte e pontuando muito alto, tá? Aqui, galera, eu não vou ter mistério não, tá? Eu vou fazer logo aqui a minha escalação e eu vou fechar nesse time 1 a defesa do Palmeiras, tá? Vou fechar aqui a defesa do Palmeiras e aí eu já volto com meio campo e ataque, beleza? Então vamos lá, continuando, galera, vamos pro meio campo. E aqui eu acho que também não tem mistério, eu vou de John Arias, tá bom? Vou fechar também com o Matheus Pereira. Eu acho que os dois são fundamentais para essa rodada, alguém do Cruzeiro tem que ter, o jogo contra o Curitiba é muito favorável, tá? E aí, cara, vem pro meio de campo vários nomes interessantes. Lúcio Acosta, gosto muito para essa rodada, acho que tem um bom potencial para ele, tá? O Rodrigo Garro também gosta. O que eu não vou, talvez, nessa rodada é o Andreas Pereira, tá? Ele ainda tá aí, ó, muito ruim, principalmente aí com esse novo esquema, ele não tem saído muito pro ataque, então vou deixar ele de fora. Gosto muito do Baralhas, cara, pode ser um diferencial. Savarino é outro nome muito bom para essa rodada, fica de olho nele, tá bom? O Maurício, né, ele tem jogado um pouco mais avançado, e o Hércules do Fluminense. Esses meias aqui, galera, são os que eu acho melhores para essa rodada, tá? Então, preste atenção nessa galera aqui, tá? Para esse time aqui, galera, eu
tô pensando aqui num jogador do Fluminense, mas eu acho que eu não vou de Lúcio Acosta, tá? Vou deixar o Lúcio Acosta por enquanto de lado. Vou deixar aqui um outro nome aqui no lugar dele, aqui que é o Hércules, tá? Para ser um diferencial, então eu ficaria de olho nesses nomes aqui também, apesar do Lúcio Acosta ser excelente, tá? Eu só não coloquei ele aqui porque eu quero diversificar um pouco. Então, Rodrigo Garro, um nome muito bom para essa rodada, fica de olho nele, tem um bom potencial, tá bom? Baralhas também vale muito a pena, Savarino, Maurício e Hércules. Ah, Black, então você vai escalar um desses caras aqui? Não, eu só coloquei aqui para você para poder filtrar para vocês aqui os nomes, tá bom? Então esses nomes aqui eu acho que tem mais possibilidade de irem bem. O que eu vou fazer é muito mais ousado que tu de colocar qualquer nome desse aqui, tá? Qualquer nome desse aqui, o que eu vou fazer é muito mais ousado e eu vou fazer o seguinte, vou tirar dos prováveis aqui, galera, e vou chamar o Arrascaeta, galera. Vou colocar o Arrascaeta nesse time mesmo ele estando em dúvida, tá? E aí eu cerco o meio de campo aqui com um jogador um pouco mais forte aqui, com possibilidade de entrar. Mas eu acho que o Arrasca deve sair jogando nessa partida aqui. O Flamengo precisa da vitória, empatou o último jogo, pode aproveitar de repente um tropeço do Palmeiras aí contra a equipe do Vitória, né? E fora de casa, então o Flamengo deve ir com força máxima. Eu acho que o Arrascaeta deve até jogar, deve até começar jogando, tá? Agora vamos passar aqui pro nosso ataque. Aqui no ataque, eu acho que Pedro não tem mistério, vai estar no meu time, tá bom? Viveiros é um nome a se considerar muito forte, tá? Gosto muito do Hulk também, acho que tem um bom potencial pra ele. Samuel Lino vale a pena, Caio César também, Caio Jorge também, Canobi, Yuri Alberto, tantos outros nomes vale a pena, tá? Se eu for falar, eu vou falar a maioria dos atacantes aqui, tá, galera? Eu quero só focar nos que são mais interessantes aqui pra titular. Você pode fazer aposta no René, você pode fazer aposta de repente aqui no Jajá ou no Aleph Manga. O Leozinho é outro cara que eu acho que vale a pena fazer uma aposta, tá bom? De repente aqui um Alejandro, né? Porque em casa ele costuma jogar um pouquinho melhor. Bruno Henrique é nome também a se levar em consideração. Então não adianta eu ficar falando todos os nomes aqui. Pra tiro curto você vai ter que fazer aquela diversificação, tá? Então vou montar um ataque aqui diferente também, tá? Vou tirar dos prováveis aqui, vou fazer essa aposta aqui, tá? Vou com o Flaco Lopes. O Vitor Roque é outro nome excelente pra rodada. E o Paulinho também está entre as dúvidas aqui pra esse jogo, tá? Fica de olho aí que o Paulinho pode ser que jogue também. Acho que tem um bom potencial pra ele nessa rodada, tá? E agora, pra fechar, galera, eu vou fechar com o Caio César. Não sei, cara, tô bem na dúvida aqui do Caio César, tá? Pra fechar, galera, eu vou fechar com o Viveiros aqui, tá? E agora vamos pro treinador. Para treinador vai ser, claro, o Abel Ferreira, mas como eu falei para vocês aí, os times aqui que tem mais chance de vencer, como a IA tá colocando ali pra gente aqui, ó, o Palmeiras, né, o Flamengo, o Remo tem chance de vencer o Mirassol fora de casa, o Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fluminense, tá? Então esses times aqui são os que têm mais chance de vitória. Agora eu vou montar aqui o nosso banco de reservas e já volto com o meu capitão e meu reserva de luxo, beleza? Então tá aí, galera. Por enquanto, o nosso time tá indo assim, tá? Fiz algumas mudanças, tirei o Vitor Roque e coloquei o Flaco Lopes. Eu acho que o Flaco tem mais chance de começar jogando que o Vitor Roque. O Flaco não vem de lesão, vem aí só de descansar da Copa do Mundo, então ele deve jogar e deve jogar uma boa minutagem, tá? Então, por enquanto, tô indo de Flaco Lopes aqui, beleza? Então vamos lá, galera. Nosso time tá aqui com o Carlos Miguel no gol, Alexander Barbosa, Gustavo Gomes. Coloquei o Giai só por precaução, tá? No lugar do Kelvin. E o Piquerez, tá? John Arias, Matheus Pereira e Arrascaeta, mesmo na dúvida. Pedro, Flaco Lopes e Viveiros, tá? Tô cheio de jogador em dúvida aqui, mas eu vou fazer essa aposta ousada aqui pra essa rodada, tá? No banco eu tô indo de Tomazella aqui, o Walter não deve jogar. Kelvin, Murilo, que aqui se de repente o Alexander Barbosa não for, ele entra. Lúcio Acosta, né, caso o Arrascaeta não jogue, ele entra. E o Caio César aqui da equipe do Corinthians aqui como reserva de luxo pela média básica, tá? O meu capitão, galera, por enquanto vai ser o Pedro aqui, né? Acho que tem um bom potencial pra ele ir bem contra a equipe aqui do Inter fora de casa. Vamos confirmar essa primeira escalação aqui. O nosso time ficou fechado assim por enquanto, beleza? Agora vamos lá mostrar pra vocês como ficou montada a nossa segunda opção de time tiro curto pra essa rodada de número 21. Então tá aí, galera, mas antes de eu mostrar pra vocês como ficou montada a nossa segunda opção de time tiro curto, ó, as inscrições estão abertas, o link está no primeiro comentário fixado, que eu já trouxe o time, já trouxe dicas, analisei a rodada, agora liga pra gente brincar, né? Então tá aí, liga de 1, 2 e 5, clica no primeiro comentário fixado, se precisar fazer um cadastro, faz um cadastro ali rapidinho, né? E depois é só você, se você fizer o cadastro, primeira vez sua, faz o cadastro, sai do aplicativo, depois você entra no aplicativo de novo, pelo mesmo link, tá? Só entrar no aplicativo de novo que vai aparecer aqui a opção, você clica aqui em qualquer liga dessa aqui, vai abrir a caixinha, você coloca lá, participar com o Pix e vai embora. É rápido, fácil, simples, não tem nenhum mistério, tá? Com pontuação é a mesma do Cartola, rodada 10 já é uma plataforma muito conhecida aí, né? E eu acho que é bem mais tranquila pra gente poder escalar e trazer as nossas ligas. Afinal de contas, já trago liga aqui no rodada 10, já tem, sei lá, uns 3 anos já e nunca tive nenhum problema. Então não perca tempo, galera. A rodada fecha amanhã, às, se eu não me engano, 6h30 da tarde. Então coloca o time lá, não perca tempo. Nossas ligas com as inscrições abertas, tiro curto 1, 2, 5, mostra que você é o brabo do tiro curto e fatura com a gente, beleza?
Então vamos lá, esse é o nosso segundo time para essa rodada, a nossa segunda opção, tá, galera? Então tô indo aqui com a zaga do Fluminense, vou fazer o mesmo esquema aqui, vou pegar essa recomendação da nossa IA, tá? Colocando aqui o Fluminense e o Palmeiras como melhores SGs para rodada, espero que a gente acerte. Então vamos lá, Fábio no gol, Freitas, Thiago Silva, Guilherme Arana e René, tá bom? No meio de campo, John Arias, Savarino e Rodrigo Garro. No ataque eu tô indo aqui, galera, com Hulk, capitão, Caio Jorge, Pedro, tá? No nosso banco de reservas eu estou indo com Rossi, Guga, João Vitor do Mirassol, Josué do Curitiba e o Yuri Haaland Alberto como reserva de luxo, tá beleza? Então é isso, galera, 2 times aqui pra vocês, se inscrevam no nosso canal, deixa o like aí que ajuda demais, segue a gente lá nas redes sociais pra pegar o time atualizado por lá, caso haja alguma mudança, Black Nerd FC ajuda a gente a crescer nessa plataforma aqui, a gente tá indo muito bem aqui no YouTube, agora a gente tem que também fazer crescer as outras plataformas aí, né, pra gente poder alcançar mais pessoas aí, o nosso trabalho também aí, né, ganhar mais alcance, beleza? Então conto com você, segue a gente lá no Instagram, nas outras plataformas, beleza? Lembrando que amanhã tem a nossa tradicional live de fechamento, 2 horas antes de fechar o mercado. Torne-se membro para pegar dicas exclusivas, lives exclusivas e poder ganhar de brinde aí a nossa Black IA para você ter todas as ferramentas para escalar com precisão e aí te ajudar a mitar no Cartola. Uma boa sorte na rodada, que Deus abençoe a todos nós e tchau!